Paz e luz, irmãos e irmãs. Que venha sobre nós a graça do Senhor. Neste sábado, a liturgia nos convida a contemplar a ação de Deus na Igreja nascente e a presença viva de Jesus que caminha conosco quando enfrentamos ventos contrários. Abertos à graça de Deus, celebremos na alegria da ressurreição. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Sobre nós
O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura, vemos a comunidade cristã crescendo e enfrentando dificuldades práticas. Alguns se sentiam esquecidos. Os apóstolos, guiados pelo Espírito, instituem os diáconos para servir, enquanto eles permanecem na oração e no ministério da palavra. Isso nos ensina que a igreja não é apenas espiritual, mas também concreta, precisa de organização. Deus nos dá a graça do planejamento, do serviço bem feito, da partilha bem cuidada. E a palavra nos mostra o fruto disso. A comunidade cresce, a palavra se espalha e a vida de fé se fortalece. Quando cada um assume sua parte com humildade, a igreja caminha. Com o salmista, hoje pedimos a graça do Senhor sobre a nossa vida e nos lembramos que é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Nós não confiamos em nossas forças, mas na misericórdia de Deus que nos sustenta. Quantas vezes nós nos sentimos inseguros diante das dificuldades, mas o Senhor nos olha com amor e nos salva. Isso nos dá coragem para enfrentar os desafios com fé. No Evangelho, os discípulos estão no mar, à noite, com vento forte, remando com dificuldade. É uma imagem perfeita da vida. Há fases em que parece que tudo virou contra nós. Sofremos pressões, doenças, desafios financeiros, conflitos, cansaço espiritual. E então Jesus vem caminhando sobre as águas. A primeira reação deles é medo, mas Jesus diz algo que muda tudo: "Sou eu, não tenhais medo." E assim acontece também na nossa vida. Quando reconhecemos que Jesus está conosco, a paz invade nosso coração. Quando Ele entra no barco da nossa vida, tudo se transforma. Queridos, neste dia, peçamos ao Senhor que caminhe conosco em nossas tempestades, que Ele venha em nossa direção e nos diga para não termos medo, que nossos olhos e coração sintam a Sua presença. Que o Senhor Deus nos ilumine e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Oração. Senhor Jesus, ressuscitado e vivo, nós te louvamos por tua vitória sobre a morte e por tua palavra que hoje toca o nosso coração. Tu és a nossa paz. Tu vens ao nosso encontro nas noites escuras e nos mares agitados e nos dizes: "Sou eu, não tenhais medo." Nós nos entregamos a Ti, pedimos que entres no barco da nossa vida, acalmes nossos corações e fortaleças nossa fé. Tu vês, Senhor, quem está sendo esquecido e quem se sente sozinho.
Dá-nos um coração verdadeiramente pascal, atento aos pequenos, generoso no serviço, fiel na oração. Ensina-nos a servir com sabedoria e a amar com constância, para que a tua igreja seja casa de cuidado e esperança. Permanece conosco na barca e conduz-nos em paz. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Permaneça firme na fé e confiante na presença do Senhor. Não tenha medo, Ele está com você. Um abençoado sábado para você e sua família. Até a próxima liturgia diária, se Deus quiser. Paz e bem. Aleluia, aleluia.